Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Tel Veritas, buscando a verdade nas Escrituras. Eu sou o pastor Leandro, estamos aqui para mais um episódio especial. Estou aqui com um convidado que já esteve aqui conosco e vai abrilhantar mais uma vez esse podcast, o pastor Márcio Rogério. E hoje o assunto é um assunto importantíssimo para a nossa vida cristã, assunto sobre a cultura judaica, né? Isso Cultura mesmo. judaica. E, pastor Márcio, seja bem-vindo, né? Quero já dar saudações aí, deixar para Amém. você cumprimentar o pessoal. Obrigado, pastor Leandro, a paz de Cristo a todos. Privilégio muito grande retornar aqui a esse podcast. Amém. E eu tenho certeza que Glória a será um Deus. tempo precioso para nós, para você que vai estar assistindo. E vamos tratar de um assunto polêmico, não é? Um Verdade. assunto que é pertinente também para os dias atuais, que é sobre essa questão de judaizar a igreja, né? Verdade. Então, estamos vendo aí um evangelho sendo de forma. Estão descaracterizando o evangelho, a simplicidade do evangelho, né? Então, hoje nós vamos tratar desse assunto aí. Oh, que legal. E eu quero já começar, pastor, com uma pergunta bem polêmica aí Sim, sobre a judaização nas igrejas evangélicas. O que você acha sobre isso, né? Que já não é de hoje, sim, né? Acho que eu também acredito que é uma falta de interpretação das escrituras com certeza. você trazer o judaísmo para a igreja. Então aí, dentro disso, o que nós podemos aproveitar, né, do que Deus falou para o seu povo, sem judaizar, né, a igreja, no caso? Pastor Leandro, em primeiro lugar, nós temos que entender que Israel é Israel e igreja é igreja. Perfeito. Judeu é judeu e gentil são os gentios. Então nós não podemos mesclar esse povo, juntar os dois povos. Deus falou com o povo judeu e Deus falou com os gentios. O próprio Jesus, no capítulo 1 de João, ele vai dizer: veio para o que era seu, os judeus. Verso Isso. 11: mas os seus não os receberam. Mas a todos quantos o receberam, gentios, deu-lhes o poder de serem feitos Filho filhos de de Deus. Deus. Então, nós precisamos colocar cada um aí no seu quadrado, não é? Exatamente. Judeu é judeu, gentil é gentil. Perfeito. O grande problema é, como o senhor disse, é a falta de interpretação ou a má interpretação, não é? Exato. Exato. A má interpretação do texto. Então, às vezes, nós olhamos o texto e lemos sem analisar o contexto. E uma regra básica da hermenêutica é: texto sem contexto é pretexto para falar bobagem, não é? Exato. Então, existem muitas aberrações, mas muitas aberrações. Eu falo isso de conhecimento próprio, porque prego em muitas igrejas e às vezes me deparo com algumas igrejas que têm esses ritos, né, cerimoniais que não são para a igreja, é para o povo judeu. Mas Certo. também, pastor, eu não posso, de forma nenhuma, de ser assim, um pouco incisivo demais, porque nós podemos celebrar algumas festas, como algumas igrejas celebram a festa da Páscoa, dos Exato. tabernáculos. Eu acho que tudo isso pode ser feito em um ato de comemoração teatral, mas não caracterizar isso como algo que vai trazer a presença de Deus, que Acho vai que não. substituir o nome de Jesus, a palavra de Deus. Não. É, é, esse aqui é o nosso grande X da questão, Certo. tá? Eu posso, já vi casamentos onde o noivo colocou, nós vamos falar sobre as indumentárias, né? O Sim. noivo colocou um talite, que é aquele chale de oração que os judeus usam. Tudo bem, ele colocou, ótimo, mas existe alguns que colocam aquilo para dizer que aquilo atrai a presença de Deus. E isso é uma grande aberração, Certo. né? Exato. Então, a gente precisa
entender. Por exemplo, o talit, se você pegar a bandeira de Israel, é o talit. Aham. Branco, azul, Azul, né? não é? E Isso. tem... eles tiraram o talit da bandeira de Israel. Que legal. Aquele símbolo, por exemplo, da estrela de Davi, Aham. se você ver, tem 6 pontas, Isso. não é? Eu fui a Israel pelo menos acho que umas 4 vezes. E lá, pastor, só para vocês, e você que está aí nos assistindo, entender, lá tem, eles chamam de a loucura de Israel. O que é isso? Tem pessoas que vão para lá e elas ficam meio loucas mesmo, no sentido de achar que são judeus. Meu Elas Deus. voltam, Essa eu não sabia. elas voltam, não são todas, mas tem pessoas que elas vêm com essa cabeça que agora é judeu, que agora e Coloca o kippah já. coloca o kippah, já vem comprando Compra o lá, chofar. compra tudo que O você óleo. imaginar, mas compra tudo. E no mercado de Jerusalém, nós já vamos entrar nesse. Vamos entrar Sim, agora que eu já sim. tô com. Eita, Eu tô com vontade vamos. de falar. Oh, glória a Deus. Vamos falar Lá no tudo. mercado de Jerusalém, pastor, Certo. que é um mercado árabe, tá? O mercado de Jerusalém é um mercado árabe, Certo. tá? E eles vendem produtos como talit, como kippah, como os óleos, como chofar, enfim, como a mezuzá, que é aquela coisa que você atrás coloca da na porta. porta, né? No umbral. No umbral da porta. Aham. Os judeus, eles colocam aquilo no umbral da porta. Eu já Isso. vi pastores vendendo aqui no Brasil a mezuzá Meu Deus. por R$ 1.000, Meu Senhor. R$ 500. E lá você compra por $5, Meu. $10. Nossa. Um talit lá, Hum. quando eu fui, a primeira vez eu fui só para conhecer, depois as outras eu fui como meio que um guia, Aham. né? E nós ganhamos muitos talit. E aqui, lá era $10. Nossa. E aqui tinha um pastor, tem, Tem. no Rio de Janeiro, que eu não vou falar o nome por questão de ética, mas ele estava vendendo um talit por R$ 1.000. Meu. E dizendo que esse talit era o chale de oração, que quando você coloca ele, você se conecta com Deus. Meu Colocando essa indumentária que não tem nada a ver, não tem nada na Bíblia. De onde ele tirou isso? Da cabeça dele, né? É. Da cabeça dele, porque da Bíblia não Bíblia tirou. não foi, exato. A Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há só um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então não tem mezuzá, não tem o talit, são indumentárias do povo judeu. Tem os seus significados, né? Tem, nós vamos falar disso aqui, Certo. né? Eu posso ter na minha casa como um adereço, mas eu não posso de forma nenhuma. Isso é antibíblico. Isso é assassinar a Bíblia. Trocar Jesus por essas indumentárias, isso é uma heresia sem tamanho. E é o que muitos pastores fazem. Por quê? Porque isso atrai as pessoas, porque nós somos visão, nós temos que ver, nós temos que tocar. Nós não aprendemos a andar pela fé. Paulo disse que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Exato. Não é? Então, eu vi muito isso lá em Israel. Até os guias de lá, quando as pessoas começam a entrar nessa paranoia de judaizar, os guias mesmo falam, opa, calma, você é brasileiro, você não é judeu, não é não. daqui, Eles começam a nos tranquilizar, É. porque as pessoas começam a entrar numa paranoia, porque estão lá e já acham... Porque, querendo ou não, pastor, quando você vai a Israel, você pisa na história. Você tá lá, você está lá, você vive as passagens da Bíblia, você conhece o texto bíblico de forma concreta, mas o propósito é você conhecer a Bíblia e
tendo a ciência de que o centro dela é Jesus, a palavra de Deus, não é? Então, a gente não pode, de forma nenhuma, substituir Jesus por indumentárias, por festas. Tudo isso nós podemos aceitar como uma parte ornamental da igreja, teatral, mas substituir isso... Uma vez eu fui numa igreja, e já pegando aqui o gancho, e eu vi na igreja, era um congresso, e eles estavam entrando com uma arca, uma réplica, fizeram uma arca da aliança, mas estavam carregando 4 mulheres a arca. Já Vestida tá Se era uma peça... Espera aí, se era uma peça, tá né? funcionando. 4 mulheres vestidas de sacerdotisas, né? Uhum. E o pessoal começou a glorificar, começou Mover, um mover. Seja. E eu olhei aquilo e falei assim, tá, vamos ver na hora da palavra, né? Isso. Na hora... E foi totalmente oposto. A reação que eles tiveram quando essa arca entrou não foi a mesma reação quando eu fiz a exposição da palavra. Nossa, e aquilo entristeceu meu coração. Então, trocaram o efêmero, o transitório, que Paulo vai dizer que tudo isto que aconteceu era transitório, até as tábuas da lei, a glória, 2 Coríntios capítulo 3, Paulo vai dizer que a glória que Moisés recebeu no monte, que fez resplandecer o seu rosto, era transitória, ou seja, era de pouca duração. Sim. Mas agora, a glória que habita em nós é permanente, porque a glória é Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Então, trocar Jesus por essas coisas, eu acho que é uma falta de conhecimento. Inclusive, enquanto Moisés estava lá no monte, o povo estava fazendo o bezerro de ouro. E Exato. Detalhe, capítulo 32 do Êxodo, eles estavam fazendo aquele bezerro porque eles tinham a imagem que, na verdade, ali, o texto original, era um touro. Era um touro. Certo. E esse touro tinha um nome, chamado Apis. Então, eles tinham a imagem gravada na mente do que estava lá no Egito. E eles construíram com um buril. O que é um buril? Buril é um instrumento que você dá forma a uma escultura. Certo. O texto de Êxodo, capítulo 32, diz que eles construíram e deram forma a esse bezerro. Olha isso. Eles tinham saído do Egito, mas o Egito não tinha saído deles. Meu Deus. E eles lapidaram, eles construíram, eles moldaram, eles tinham um molde do bezerro ali, pastor. Meu Deus. E enquanto Moisés... Olha o paradoxo. Moisés recebendo as tábuas da lei e eles lá embaixo, num paradoxo terrível, adorando e Moisés recebendo, não adorarás outros deuses. E eles lá embaixo fazendo totalmente ao contrário. Explica um pouco por que Moisés ficou tão irado, né? Assim... Quando Moisés... Ireis, mas não pequeis, mas... Ali Moisés, ele passa 40 dias e 40 noites na presença de Deus. O texto vai dizer que ele passa 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Um homem natural não sobrevive. Mas por que Moisés sobreviveu a isso? Olha aí. Porque o alimento dele era o próprio Deus. Meu Deus. Ele estava recebendo a presença de Deus. E Deus preservou a vida dele. Ele poderia ficar 100 dias, 1 ano. Ele estava ali, face a face com Deus. Um homem que tem a presença de Deus em sua vida não necessita de mais nada. Ali ele não comeu e não bebeu. Então, imagine só, um homem recebendo as tábuas da lei, escrita pelo dedo de Deus, sendo alimentado pela presença de Deus, ele tem a ideia de que quando aquilo acabar, ele vai levar as leis, vai levar a lei, a mitzvah, para o povo iria... Só que quando ele olha aquilo, imagine
Vamos nos choque. Imagine o choque. Vamos nos colocar na posição de Moisés, assim. Imagine, você está ali recebendo tudo de Deus, as leis, os mandamentos, o oráculo. Quando você desce, você vê um povo e o texto diz que eles estão dançando nus Meu Deus. em volta do bezerro. Ali Moisés, ele ficou irado. Ele quebrou as tábuas. E detalhe, viu, pastor? As tábuas eram lavradas. Lavradas. O que é lavradas? Elas eram furadas. Sim. Por quê? Segundo a Midrash, que os contos dos contos judaicos, Sim. por que as tábuas eram lavradas? Porque Moisés estava lendo aqui para ele. A ideia de que quando eu estou lendo aqui e o senhor está lendo desse lado, o senhor está lendo ao contrário. Ok? Sim. Mas não. O que Moisés lia aqui, o povo lia a mesma coisa do outro lado. Porque o que eu prego para mim tem que servir para você. Glória a Mas Deus. primeiro eu prego para mim. Verdade. Então Moisés está lendo a lei primeiro para ele. E ao ler, o povo estava ouvindo, mas também estava lendo. E ali ele quebra as tábuas. Mas olha o que acontece. Deus vai falar assim para ele: pega esse bezerro, joga no fogo, moe e transforma em pó. E joga nas águas. Mandou jogar na água. Sim. Então ele foi, triturou, jogou no fogo, triturou, fez poeira daquele bezerro e jogou na água. E Deus disse: manda o povo agora beber dessa água. O povo bebeu água misturada com ouro. Por quê, pastor? Por quê? Porque o ouro, na Bíblia, aponta para Cristo, a glorificação de Cristo. Cristo não é algo estético, não é um ouro externo, é um ouro interno. Então ali existe uma tipificação bíblica de Cristo dentro de nós. Meu Deus. Então, quando eles estão bebendo, é uma tipificação. Certo. Quando eles estão bebendo a água de ouro, cheia de ouro, é Deus dizendo: eu não quero o ouro fora de vocês, eu quero o ouro dentro de vocês. Eu não quero Cristo nas suas vestes, eu quero Cristo no seu homem interior. Meu Deus. Ali era uma tipificação. Glória a Deus. Então, tudo na Bíblia, pastor, quando a gente lê e faz uma interpretação sadia, você consegue transliterar e mostrar Cristo nela. Amém. Que é o nosso propósito. Exato. Né? E às vezes, se você for ver, não é difícil, mas se você se aplicar ao ensino, você consegue extrair o melhor, né? Da palavra de Deus, extrair, na verdade, com mais clareza. A Bíblia diz: errais por não conheceis as Escrituras e o poder de Deus. Verdade. Não é primeiro o poder de Deus e depois as Escrituras. É primeiro as Escrituras e depois o poder de Deus. Por quê? Porque o poder de Deus é oriundo das Escrituras. Então, hoje as pessoas elas não podem viver apenas da experiência do poder de Deus, porque nem sempre Deus vai curar. Nem sempre Deus vai... Vai ter culto que a gente vai entrar, vai sentar, vai ouvir a palavra, não vai arrepiar, não vai nada. Exatamente. Mas Deus não nos chamou para nos arrepiar. Deus nos chamou para prestar a Ele um culto racional. Vai ter momentos que você vai chegar na igreja e vai ouvir uma palavra e parece que ela não vai ter sentido nenhum. Mas ela vai ter um sentido em dado momento da sua vida. Você vai lembrar, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, vos fará lembrar de tudo quanto vos tem falado. Como vai lembrar se não lê, se não se dedica? Não tem como. Você entende? Sim. Então, hoje as pessoas elas querem viver do momentâneo. Elas querem viver dessas sensações. Então, eu vejo um pastor com talite, eu vejo um pastor com kippá, né? Eu vejo, nossa, esse homem é diferente. Dá um ar de superioridade, né? Mais espiritual. Exatamente. E, na verdade, é apenas indumentárias. Exatamente. Você comentou da mezuzá. Eu lembro que tem algum versículo, né, dentro dela, não é isso? Dentro que fica enrolado. Tem textos de Deuteronômio. Isso, exatamente. Shema Israel,
que é Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor é o nosso único Deus. Então, todas as vezes que o judeu ele entra na sua casa, no seu comércio, ele passa a mão naquela mezuzá, relembrando que existe somente um Deus. Então, reconhecendo que tudo que ele tem, que aquela casa, que aquele comércio, que tudo vem de Deus. Nos hotéis em Israel, em todos os quartos, tem a mezuzá. Todos, todos. Em todos os ambientes que são de judeus, Certo. existe uma mezuzá. No elevador, é um negócio assim que você olha e todo lugar tem. Certo. Aí, assim, não é errado, né? Mas, por exemplo, a gente entende que se você crê que o Senhor é o seu Deus, você declara e também ora que a sua casa é de Deus, os seus bens, sua família, o seu carro. Sim, sim. Deus entende ou não entende? Deus entende Claro, também. não tenha dúvida. Agora, por que o judeu faz isso? A gente também não precisa, tem necessidade de fazer. Eu não sei também se eu posso dizer agora, a comercialização também aí já agrava um pouco mais, né? Porque você comentou aí R$ 1.000. Ô, pastor, você tem noção de que vender um talite por R$ 1.000 e ainda colocar Deus no negócio Nossa, é banalizar o sagrado? analisar. É escarnecer da palavra? É praticamente fazer o que eles estavam fazendo lá, adorando o bezerro. Exatamente. Comercializando a fé. E quando eu vejo isso, por exemplo, lá em Israel, existem os judeus que estão ali, que eles são os ortodoxos, que são aqueles mais fervorosos, tem os ortodoxos, tem os ultra-ortodoxos. Eles fazem aquilo, mas eles fazem com uma reverência extraordinária. Se é uma coisa que nós temos que bater palmas para eles, é a reverência que eles têm em relação eles chamam de Elohim. Elohim é o plural de Deus dos deuses, né? Certo. É o nome de Deus no plural, que eles não pronunciam. Que é o tetagrama. Que é as 4 letras, né? Isso. Yud, Rei, Vav, Rei, né? Isso. Mas Elohim é o plural do nome de Deus. Como assim plural? Porque ele é o Deus dos deuses, né? Sim. E a reverência que eles têm. Eu entrei numa sinagoga, no Muro das Lamentações, do lado tem uma sinagoga, Certo. que você pode entrar. É. A reverência que eles têm quando pegam a Torá para fazer a leitura, pastor, é algo assim que eu me senti envergonhado. Meu Deus. Eu me senti envergonhado. Crianças com 5, 6 anos de idade, elas já aprendem numa escola chamada Beit, eu vou lembrar o nome agora. São 3 escolas, né? Beit Sefer. Beit Sefer. Beit é casa. Certo. Sefer, Livro. iniciação. Certo. Eles começam a iniciar. Isso não é escola paga, não, viu? É escola pública, tá? Pública? É escola Meu Deus. pública lá. Olha aí. A criança, ela aprende e ela decora os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco. Que é aquele ritual que depois é... Pastor, explica pra gente aqui também. O ritual Bar Mitzvah, Sim. essa parte do ensinamento, que vai dos 5, né? Dos 5 ou 6 até os 11 ou 12 anos, 13 anos, para mulher e para homem. Aí o ritual que chama Bar Mitzvah, mas esse ensinamento que vai até eles atingir essa idade é Não, somente a escola. A escola comum deles lá ensinam coisas seculares, mas a prioridade é ensinar também a Torá. A Torá, certo. Né? Entendi. E o Talmud, que é as 613, as leis, né? As leis. 613 leis, Do que é Levirato. tirada dos 10 mandamentos. Certo. Os 10 mandamentos é como se fosse os 10 mandamentos ali, mas tem as suas ramificações. Não tem aqui na nossa Constituição artigo tal, inciso tal, parágrafo tal? Isso. É mais ou menos para... O Talmud é isso. É tirado. Aí ramifica em 613 leis, que é chamado de Talmud. Uhum. Então a criança ela vai para a escola, com 5, 6 anos ela aprende
ela vai para uma escola chamada Beit Sefer, ela aprende os 5 primeiros livros da Bíblia. Certo. Dos 6 aos 12 é o Beit Midrash, Certo. Beit Midrash, que ela aprende agora quase toda a parte de livros da Bíblia, os poéticos, Tanakh. é, Isso. os Proféticos, históricos, isso. poéticos. Depois, quando ela chega nos 13, é com 13 anos que o menino passa pelo processo, pelo ritual do Bar Mitzvah. Certo. Ele, não é que ele atinge a idade adulta. Maioridade, o Não. pessoal fala. É assim, ele é responsável pelos seus atos e agora ele também pode, dentro de uma sinagoga, fazer a leitura junto com os adultos da Torá. Então, é um ritual que agora ele é responsável Certo. pelos seus atos diante do Eterno, diante de Deus e diante da comunidade que ele vive, da comunidade judaica. Então, não é que ele passa a ser um adulto, não é? Uhum. Ele passa a ser responsável pelos seus atos diante do Eterno e também passa a ser responsável em transmitir a lei do Senhor para os outros. Então, será que tem alguma coisa a ver com aqui? 18 anos, atingir a maioridade? É, isso? vamos colocar Colocar isso? mais ou menos assim. Vamos Tá. colocar assim. Tá certo. Então, aí tem um ritual do Bar Mitzvah, aí eles vão, colocam o tefilim, o filactério no braço esquerdo, que é uma tira de couro, Certo. e tem uma caixinha com vários rolos, com várias citações da Bíblia. Por que no braço esquerdo e uma caixinha que vai aqui, chega aqui no bíceps? Porque chega perto do coração. Ata a tua palavra e esconde-a no teu coração. Olha o significado. hein? Aí ele coloca também na testa uma caixinha, não sei se o senhor já viu. Não vi, tá? Até Eles essa eu nunca colocam vi. na testa também. Encuca a palavra na cabeça do teu filho, para que quando ele cresça não se desviará dele. Então, tudo aquilo ali tem um significado. Meu Deus. Aí eles pegam um pergaminho, né? E ali eles vão jogando balas, eles vão dançando, eles vão cantando. E a criança passa por aquele cerimonial, entra numa sinagoga, tem um almoço com a família inteira depois, mas aí a criança faz a leitura junto com os mais velhos. Ele vai ter a oportunidade de fazer a leitura e de ter a consciência de quem ele é diante da sociedade, e ele tem que passar isso para os outros também, de Certo. geração em geração. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é um Deus geracional. Ele aprende isso no Bar Mitzvah. Aí ele chega até os 30. Dos 30, quando ele chega nos 30, ele vai para uma escola chamada Beit Talmud, que aí ele já conhece tudo. Certo. Ou ele passa a ser um rabino, ele passa por uma sabatina, se ele quiser ser um rabino, Certo. senão ele volta para sua casa, para os seus... ou segue... No tempo de Jesus, Boa. Isso que eu ia interessante, perguntar. no tempo de Jesus, Jesus não passou por esse processo. É. E nem os discípulos. Discípulos, por exemplo, que eram pescadores. Eram pescadores. Tanto é que quando os discípulos eles eram, às vezes, vistos, eles eram vistos como galileus. Esses galileus aí, ou seja, pessoas iletradas que não sabiam ler, porque não passaram por esse processo. Certo. E Jesus escolheu eles, mesmo não passando por esse processo. Jesus não passou por esse processo. Sim. E o que você acha sobre... Eu já ouvi falar que, por exemplo, eles eram assim porque meio que eles foram rejeitados, não serviram para ser mestre, doutor da lei. O que você acha disso, baseado no que Eu você não falou? tenho uma afirmação assim para te dizer histórica. Eu acredito que a necessidade daquele tempo se aplicava muito para cada família. Por exemplo, Pedro morava em Betsaida e João e Tiago eram sócios de Pedro nessa coisa de pesca. Betsaida significa casa de pesca. Então, a necessidade deles meio que tirou essa coisa de eles estarem estudando como os outros estudaram.
Por exemplo, você pega João Batista. João Batista, ele nasce, Sim, né? isso. Ele vai morar onde? No No deserto. deserto, isso. Só que ele mora no deserto assim aleatoriamente? Não. Não. Ali, Zacarias propositalmente leva ele para o deserto, porque o templo em Jerusalém estava corrompido. Foi quando aqueles cambistas, Jesus Vira a mesa virou a lá. mesa. O Azorrague. Isso. Por quê? Por que que Jesus fez isso? Uma coisa eu estou ligando à outra, tá, Sim, sim, pastor? pode ir. Naquele tempo, só podia circular um tipo de moeda no templo, que era chamada a moeda shekel do templo. E hoje a moeda de Israel chama shekel. A moeda de Israel, o dinheiro de Israel chama shekel. Certo. O que acontecia? Naquele tempo as pessoas vinham de longe e elas tinham que comprar essa moeda para comprar os animais para fazer o sacrifício. Não podia ser dracma, não podia ser nenhuma moeda romana. Só podia Eusébio de Cesareia falar isso, Flávio Josefo e outros historiadores. Plínio fala isso e outros historiadores. Então só podia circular esse tipo de moeda. O que eles fizeram? Eles trocaram a moeda. E eles trocavam os animais. Então vendia-se animais coxos. Ah, pode comprar isso aí mesmo. Já não tinha mais o sagrado. Sagrado. Porque tinha gente que vinha de longe para celebrar a festa da Páscoa, as três mais conhecidas, né? Sim. O Pessa, que é a Páscoa, Isso. o Shavuot, que é Pentecostes, e Sukkot, Tabernáculos. Então, quem vinha de longe não podia vir, não tinha condições de trazer um animal. Então, eles iam, compravam o lá. animal com a moeda shekel do Certo. templo, só que como estava banalizado e já estava tudo, né, contaminado, eles começaram a trocar as moedas e vender animais que já estavam coxos, pombas, enfim. Certo. Aí Jesus vira a mesa desses cambistas, porque aquilo podia acontecer no templo, a venda daqueles venda, animais, né? mas não daquela forma. Aí João Batista, o que que Zacarias fez? Meu filho não vai viver nesse ambiente. Levou ele para o deserto. Quem que morava no deserto? Sacerdotes que romperam com esse sistema, esse sistema É sistema que estava corrompido, corrompido, né? exatamente, que eram os essênios. Essênios significa separados. Os essênios que saíram de lá e eram sacerdotes que não iriam se corromper, eles migraram para o deserto. Meu Deus. E João Batista foi criado com eles. Tanto é que no deserto, onde João Batista morou, na Judéia, deserto de Qumran, você vai encontrar muitos tanques batismais, chamados de mikvês, ou mikvás, que ali aconteceu os batismos, porque João Batista, Batista não é o seu sobrenome, Batista é o seu ofício. Isso. Então é João o que batiza. Certo. Muita gente pensa que, você que está me assistindo aí, Batista não é o seu sobrenome, não. Isso. Era o seu ofício. Então, João o que batiza. Tanto é que quando foram interpelá-lo, disseram assim, João, tem uns camaradas aí batizando mais do que você. Que era Jesus e os discípulos. Certo. Estavam começando Isso. o ministério. Ele falou, rapaz, eu sou apenas o amigo do noivo. O que vem após mim é mais poderoso do que eu. O propósito é esse. Isso. Então, João foi criado ali, não foi no deserto, vivendo... Sol escaldante ali. Não, ele viveu numa comunidade e existem manuscritos dos essênios. Esses essênios mantiveram a história bíblica, a história de Israel acesa. Tanto é que nesse deserto também se achou ali, mais para baixo, ali para o Mar Morto, achou-se aqueles vasos dos rolos de Isaías. Isso. Foi nessas cavernas de Qumran. Jogaram, acho que uma pedra. Era não um foi isso? beduíno que estava ali pastoreando ali,
E aí ele jogou uma pedra numa gruta, eram 11 grutas. Eu não me lembro agora o nome da gruta, o número da gruta, mas ele jogou uma pedra e ali viu um barulho. Quando chegou lá, tinha vasos com pergaminhos com todo o livro do profeta Isaías. Meu Deus. E aí pegaram o maior achado arqueológico, que hoje está lá em Jerusalém, no Museu da Bíblia, e o curador, né, o guardião desse manuscrito, ou desses manuscritos, é o Dr. Adolfo Reutemann. E depois você pode até colocar aí Faculdade Hebraica de Jerusalém, e você vai ver vários documentários sobre o Dr. Adolfo Reutemann, um grande historiador. Eu tive aula, não assim presencial, mas online com ele, Aham. e é assim, de uma historicidade, de um conhecimento fora do comum. Meu Hoje Deus. ele é o guardião dos manuscritos do Mar Morto. Certo. E você entra lá no museu lá e é uma Nossa, emoção tremenda. Você imagina. vê os pergaminhos ali, Realmente, é né? algo assim sensacional. É aqueles pergaminhos com a... como chama o material que fazia, pastor, naquela época? É o papiro, né? Papiro, né? Papiro, Que mas tem um tinha outro pergaminho material. e depois tem o Na papiro, né? verdade, o papiro veio. O papiro era o templo egípcio, né? Isso, do tempo O egípcio. pergaminho era feito com couro do animal, Isso. né? E o E papiro com as com folhas. as folhas, né? Papiro já é um pouco mais sofisticado, né? Mas o pergaminho foi feito com couro de animais, por isso a resistência, né? E Deus também preservou ali, eu não tenho dúvida que a mão de Deus A mão preservou de Deus. para que a história fosse corroborada, Com né? certeza. Para que a história, a ciência, a geografia, né, ficasse testificado que existiu mesmo essas coisas que nós estamos comentando hoje. Sim. E o João Batista que você estava comentando, ele era uma espécie de nazireu ali? Ele não podia Nazireu, não é passar isso? navalha sobre a Isso. cabeça dele. Comia gafanhoto Então, e mel. gafanhoto e mel E como é que é? silvestre. Essa comida era uma comida típica dos beduínos. Não era ruim, né? Não era O pessoal ruim. pensa, não pode. No A gente come Egito, picanha, mas lá. no Egito eu comi. Como eles fazem? Os gafanhotos são diferentes. Sim. Então eles espremem o gafanhoto, tira toda a parte interna deles, Certo. pega aquele mel, é um mel silvestre, é um mel de muito... tâmara, não é isso? Mel de tâmara, exatamente. E você molha, é como se estivesse comendo um camarãozinho, alguma coisa Ah, que crocante. delícia, então, hein? É maravilhoso, é Dá delicioso. até água na boca aí, né? É delicioso. E o mel de tâmara, ele se refere, tem a referência da terra prometida. A terra que emana leite e mel. A fruta de tâmara é a fruta que representa a terra prometida. Quando você vê uma tâmara em Israel, lá tem muitas plantações de tâmara, você vê assim, deserto, deserto, deserto. Daqui a pouco você vê aquela plantação de tâmara. Meu Deus. E eles têm um sistema de irrigação que é irrigação na raiz. Meu Deus. Eles conseguem plantar e fazer nascer qualquer tipo de planta no deserto. Meu Deus. É uma terra que eu vi, pastor, ninguém me contou não, eu vi. Eu vi uma flor nascendo de uma rocha em Cafarnaum. Eu tirei uma foto, mas eu não me lembro, foi muitos anos. Eu vi uma flor linda, ela nasceu de uma rocha, de uma pedra. Meu Deus. Então, assim, por isso que tem essa loucura de Israel mesmo, Aham, o pessoal fica porque o pessoal fica maravilhado, né? maravilhado. Eles chegam lá, é uma energia, se eu posso dizer assim, fantástica. Mas eu tenho que entender que tudo isso, vamos voltar, Aham, tudo isso aponta para o nosso Cristo. verdade. Todas as histórias que estão na Bíblia, o Antigo Testamento é sombra, não é? Exato. Daquilo que a gente viu acontecer na vida de Cristo. Quando Abraão, em Gênesis 14, ele vai cear com Melquisedeque, Marquisedeque, rei, né, de justiça, Isso. rei de Salém. Salém é Jerusalém, é um dos 70 nomes que Jerusalém tem. Sião, Monte Sião, também é um dos nomes de Jerusalém. E ali
Melquisedeque era o tipo de Cristo, que Hebreus capítulo 7 fala que ele não teve genealogia, não teve, né? Isso. Não teve pai, não teve mãe. Então, tudo na Bíblia aponta para Cristo, não é? Então, o resto a gente descarta porque não condiz com a Bíblia. Exato. Né? Se você pegar, por exemplo, o quipá, né? Tem o quipá. Eu vejo, às vezes, pastores usando quipá e, às vezes, não sabem nem porque está usando quipá. E quipá, a palavra quipá significa arco. E sabe por que o judeu usa o quipá, pastor? Eu já vi, eu não lembro certinho para te falar, mas assim, tem alguma coisa a ver com a mão de Deus, eu acho, acredito. Mas eu vi alguma coisa assim, mas não vou te saber responder. Mas responde aí, nosso Mas vamos professor lá, hoje de vamos lá, cultura judaica vamos aí. lá. O quipá, ele tem alguns significados. Também pode ser visto dessa forma, como a mão de Deus, mas propriamente o significado do quipá é o arco, Certo. tá? Mas ele fala da limitação do homem. O quipá mostra que o homem tem um limite e acima dele existe um Deus que é ilimitado. Meu Deus. Então, quando o homem coloca o quipá, ele está dizendo assim: eu sei o meu limite, eu Que sei o meu grosso. tamanho, Glória a mas Deus. acima de mim existe um Deus que é maior, existe o eterno, existe aquele que comanda o universo. Então, o quipá demonstra a limitação do homem. Certo. Então quer dizer que tem muita gente usando, acho que não sei, para cobrir aqui, que tá meio Ou tô bem careca, não sei. carequinha aqui. Mas, na verdade, olha a explicação, que tremendo. Pastor, você falou sobre o. Eu não poderia deixar de falar também, comentar, no deserto. Sim. Hoje, então, eles têm um sistema de irrigação, mas não sei se você lembra de qual era a passagem que fala do Negueb. Salmo 126, como as Torrentes torrentes do do Negueb. Isso, Negueb. Salmo 126. Salmo 126, quando fala da Pastor, profecia. isso. E eu coloquei no YouTube para ver. Para ver, Lá a região é deserta você vê quando começa a nascer as e águas? começa a vir. E aí, pastor, como você esteve lá, é esse fenômeno que acontece, por exemplo, por conta do frio, cria-se as geleiras nas rochas, e aí depois vem o tempo lá do calor mais. Sim, E aí do verão. começa a derreter, e aí vem aquelas torrentes ali, Sim. que vai levando o que tiver na frente, e aí depois se torna um jardim O deserto maravilhoso se ali. torna o ermo se torna... Eu não me lembro agora o texto, mas funciona dessa forma. Isso. A parte do Negueb ali fica perto do Monte Hermon. Monte Hermon, né? A gente fala A gente Hermon, fala no... que é o monte mais alto de Israel. Ele tem 2.440 metros acima do nível do mar. Então, o topo dessas montanhas tem gelo. Certo. Então, elas têm as camadas de gelo. Então, quando vem a parte do verão, o que acontece? Lembra do Salmo 136? Como o orvalho do Hermon que rega todo Sião. Sião é Jerusalém. Certo. Então, quando vem o verão, o gelo derrete e aí as águas começam a vir descendo sobre a montanha e criando aquele deserto num ambiente de verde, de flor. Meu Deus. O deserto vai florescer. Que bem. Isso é uma mensagem já aí, pastor. Pronto, eu já preguei Já algumas vezes pregou, sobre né? o Negueb, Eu sei que... sobre o Negueb, porque aqui, ó, Salmo 126. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, ou torrentes do Negueb. Então, o Negueb, ele é regado. E parece assim, tudo que vai na frente vai parece que é uma inundação. Exatamente. E é justamente aquilo ali, acontece Meu aquilo. Deus, que tremendo. O deserto, de uma forma instantânea, ele se torna verde, se torna habitável. E é uma profecia mostrando que, no Salmo 126, é Deus falando que
que Deus ia tirar o povo do cativeiro babilônico. Então, Deus fez uma alusão. Eu vou fazer com vocês como eu faço com o Neguebe. Eu vou tirar vocês do deserto da Babilônia e vou trazer vocês para Jerusalém e vocês vão viver esse pasto verdejante. Glória a né? Deus. E aqui eles celebram grandes coisas fez o Senhor por eles, nos tirando do cativeiro e assim por diante. Glória a Deus. E é desse jeito que acontece lá. Meu Deus. Traz para nossas vidas também, né, pastor? Sim, não tenha dúvida que... Quando Deus ele quer fazer, né? E todo deserto na nossa vida, não é? Aparentemente o deserto é algo inóspito, é algo solitário, mas a palavra deserto no original é midbar, midbar, Isso. que quer dizer lugar onde Deus fala. Que aconteceu com Agar, com Aconteceu outros, com Jesus. com Jesus. Oséias 2,14, Deus ele vai dizer assim: portanto, eis que vos atrairei e os levarei para o deserto, e lá lhes falarei ao coração. Meu Deus. Deus nunca deixou de falar conosco, mesmo estando nós no deserto. Somos nós que, por causa do deserto, não ouvimos a voz de Deus. É tudo a maneira que a gente olha, né? É Como a tudo- gente vê, né? A Exatamente. situação. Que ele falou para Moisés também. Na verdade, falou para Moisés falar para Faraó, né? Deixe o meu povo ir Sim, sim. para que me celebre uma festa Uma festa no deserto. Quem é que faz festa no deserto? Ninguém vai fazer festa Ninguém, no deserto. ninguém. Mas a gente não Exatamente. vê essas minúcias, né? Não, a gente encara o deserto como... Algumas pessoas, né, encaram o deserto como um castigo de Deus. Deus não está me ouvindo. E pelo contrário, Jesus foi para o deserto. É. Quem dirá nós? Primeira coisa que ele fez quando foi O batizado, ministério o dele Espírito Santo. começou no deserto. Verdade. Deus precisou levar Jesus para o deserto para experimentá-lo. E ali ele foi tentado no corpo, na alma e no espírito. No deserto. E foi assim. Se você pegar Mateus capítulo 4, ele é tentado no deserto, Isso. depois ele é levado para um lugar, Pináculo. depois ele é levado no pináculo. Isso. Sabe o que é o Tem. pináculo do templo? O pináculo do templo, para você que está nos assistindo, é a quina do muro. Um muro lá que hoje a gente vê tem 20 metros É alto, né? de altura. Pináculo do templo a gente pensa que é o telhado, Não, é. e não é. Que lá é o nome daquele telhado é a... Também tem um nome aquele telhado lá. Que todo mundo... Não é isso? Olha de longe, enxerga aquela... Que hoje é a Jerusalém. mesquita lá. Ah, não, ali é uma visão panorâmica que É, você tem. Mas no Tem- pináculo ali que ele tá se referindo Não, era... o pináculo do templo, porque assim, os muros em volta Do de Jerusalém, templo. era também parte do templo. O Sim, muro sim. não era coisa à parte. Certo. O muro também fazia parte. Que hoje, no caso, é essa mesquita que eu disse, só que sem esses muros, Não é isso? tem esse, Tem esses muros. Tem esse muro lá. Isso, só que dentro ficava o templo agora... Hoje Isso. você vê aquela visão panorâmica, você vê o domo da rocha, que é Isso, aquela parte de ouro, isso. que ali não é uma verdade uma mesquita, eles chamam de Falei domo. mesquita, mas... Mas tem do Mas é de lado, ouro mesmo, né? é Aquilo, né? ouro, É isso? aquilo ali é ouro puro. É. E em volta daquela mesquita tem todo o Alcorão escrito. Você vê escrito lá todo o Alcorão. Hoje eu não sei se entra mais, mas antigamente se entrava, e lá tem uma pedra de mármore, aonde na cultura islâmica, Muhammad, que é Maomé, ele foi assunto aos céus num cavalo alado e recebeu de Alá a revelação do Alcorão. Então ali tem essa pedra, Tem essa só que aquela pedra, naquele mesmo lugar, é o lugar onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício. Que ali naquele lugar é o Monte Sião. Uhum, sim. Aquele lugar, geograficamente falando, é o Monte Sião. Meu Deus. Hein? É onde Abraão ofereceu Isaac. É a eira de... Me fugiu o nome agora. De Araúna. Aí já... Araúna, Davi foi querer oferecer o sacrifício a Deus. Isso. E Araúna, que era um jebuseu,
Falou assim, não, rei, eu te dou essa eira. Ele disse assim, não, eu Comprar. não eu vou comprar. Eu não vou dar nada ao Que não me Senhor que custa. não me custe nada. Ali era a eira de Araúna. Isso. Ali também foi construído o Templo de Salomão. Então ali é o lugar sagrado, tanto para judeus como para muçulmanos. Porém, Certo. hoje aquela parte é tomada por muçulmanos. Muçulmano, né? E quem domina aquela parte ali é a Jordânia. Certo. Então a Jordânia que toma conta da... É uma questão política aiada Sim. lá que, mas tem a mesquita do lado que é a segunda maior, é a segunda mesquita mais importante para os muçulmanos, que é a mesquita de Al-Aqsa, que fica do lado, que tem Certo. um domo mais cinza, Isso. fica bem do lado. E ali perto fica o pináculo do templo. É como se fosse a quina dessa mesa aqui. Aham. E ali eles levavam, às vezes, pessoas que eles tinham como assassinos, estupradores, eles Aham. levavam naquele pináculo para serem lançados ali. Meu Deus. E eles levaram Jesus, e Satanás Isso, levou levou Jesus Jesus. ali É, para escarnecer dele. verdade. Se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque aos teus anjos, Caramba. ele até distorceu a Bíblia. É. Se você pegar, ele cita a Bíblia, mas cita distorcida. Uhum. Ele cita o Salmo Isso. 91, ele cita assim: lança-te daqui abaixo, porque está Está escrito: escrito. aos teus anjos dar a ordem a teu respeito. Respeito. Só que no Salmo está escrito assim: aos teus anjos dar a ordem a teu respeito, para que andem nos seus caminhos. Ou Isso. seja, Deus só vai me guardar se eu Se andar estiver nos andando no caminho. Ele citou só. Ele comeu uma parte É. do versículo. Exato. Se você não olhar bem o texto, o diabo, ele é expert em distorcer a palavra. Verdade. Verdade. Então a gente está aqui trazendo para você, que está nos assistindo, que a Bíblia é um livro riquíssimo, gente. Glória a Deus. Um livro riquíssimo que você precisa estudar, degustar, se debruçar. Não é pegar um texto assim, eu vi na internet. Hoje o que tem de gente falando tanta besteira na internet, Verdade. e assim eu fico vendo as pessoas, elas não procuram ver se aquilo que elas estão dizendo condiz com a Bíblia. Exato. Lembra de Paulo em Atos capítulo 17? Paulo está em Bereia. Ele sai de Tessalônica, ele Isso. prega, mas ele é expulso, aí ele vai para Bereia. Quando ele chega em Bereia, ele começa a pregar nas sinagogas, mas os bereanos estão lá, ó. Conferindo se estava Deixa tudo. eu ver. E o texto diz: tudo que ele falava, os bereanos examinavam para saber se aquilo que ele dizia estava condizendo com as escrituras. E cadê os bereanos de hoje? É. Que no caso, também que você disse, né? A gente tem que. Não é só ler, é meditar, Meditar. examinar, Exatamente, examinar. buscar mais a fundo. E, pastor, fala para nós também de uma parte das vestes do sacerdote, que é a orla. A orla. Porque a gente vê muito falar, né? Sim. Sobre a orla. Já deve ter participado de algum culto que alguém falou, toca na orla de Jesus. Toca na orla de Toca Jesus. na orla, né? Sim, sim. E aí podem fazer uma alegoria, de repente. Mas em relação à orla, pastor, o que você tem a dizer sobre essa parte da vestimenta ali? A vestimenta na verdade, a orla é um elemento de qualquer vestimenta, não é nem do sacerdote. Quando Jesus, a mulher a mulher do fluxo de sangue, Isso. tocou no quê? Na Ah, orla, isso. né? Que é chamado de tzitzit, tá? O tzitzit, ele ficava na orla, ou seja, era um fio, são fios como é que eu posso dizer? Tem um nome, não é nylon, Eu já ouvi falar também, agora fugiu. me fugiu da mente Tem agora. até uma cor, né? Diz que é azul. É não sei, isso. É isso? Mas tem Vai lá. tem algo aí que nós vamos desvendar. Então, é o tzitzit que todo judeu usava. Jesus usou, os discípulos usavam. Fazia parte da vestimenta dos judeus naquele tempo. Certo. Só que Jesus, na orla de Jesus, tinha o tzitzit que tinha uma parte que era azul.
aonde eles tiravam de um molusco do mar Mediterrâneo. Meu Esse Deus. molusco, ele soltava solta até hoje, uma tinta azul Certo. e era se colocado, dependendo de quem era a pessoa, a importância da pessoa, era colocado e pintado de azul. Que legal. E a mulher do fluxo de sangue, quando ela toca, porque todo mundo tocou em Jesus, Tava todo mundo apertando o mestre ali. só que a Bíblia vai dizer que ela tocou na orla. Meu Deus. Ela tocou naquela orla, segundo a tradição judaica, ela tocou na orla e naquela parte azul, demonstrando que ela reconhecia quem era Jesus. Meu Deus. E quando ela toca, Jesus para e diz: opa, para tudo que alguém me tocou. Aí os discípulos questionaram o quê? Mas, mestre, a multidão te aperta, te toca, e o Você senhor diz: pergunta quem alguém tá. me tocou? Ele disse: não, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. Meu Deus. Por que saiu virtude? Porque aquela mulher tocou em Jesus sabendo em quem ele estava tocando. Ela não foi lá para tocar aleatoriamente, ela foi para tocar na pessoa certa e no lugar certo. Glória a Deus. Então, o tzitzit é um elemento que era usado na vestimenta de qualquer judeu naquela época, né? Sim. Agora, tinha a roupa sacerdotal, né? Que tinha a barra, que tinha aqueles sinos, Certo. que na verdade os sinos eram de Romance? romãs, né? E aquilo era colocado mais na roupa do sumo sacerdote, porque ele entrava no Santo dos Santos, né, com uma corda amarrada, e se aquele sino parasse de balançar, é porque ele estava morto, ele foi fulminado. Então, enquanto o sino estava balançando, ele pegava o sangue, ele entrava com o sangue do cordeiro, né, um cordeiro imaculado, e ele aspergia sobre a tampa da arca, que era o propiciatório. Certo. Então, esse ritual fazia com que aquelas romãs se batiam. Se ele E tivesse o povo lá o fora povo tava escutando, ouvindo. olha, tá vivo Tá ainda, não vivo, tá em tá. pecado, né? Sim. E aí a gente pode até trazer para os nossos dias que nós precisamos estar em movimento. Olha aí. A igreja em movimento. Glória a Deus. Os sacerdotes que representam os pastores precisam estar em movimento. Mas não, eu li num livro isso e achei interessante, não no movimento chamado cadeira de balanço. Já viu cadeira de balanço, pastor? Sim. Qual o movimento que ela faz? Para frente e pra para trás, para frente e para trás. Você não sai do lugar. E tem muitos sacerdotes que estão vivendo esse movimento da cadeira de balanço. Não. É um movimento que tem que fazer com que a igreja entenda a palavra, a igreja se mova também, não nesse movimento ritualístico, ortodoxo, engessado, onde não tem transformação, não tem mudança de vida. Você finge que está trabalhando, você cauteriza sua mente pensando que está nesse movimento, mas na verdade você está parado, você está apenas num ritual ortodoxo. Nadab e Abiú, eles morreram, né? Sim, Porque Levítico foram capítulo 10. oferecer Fogo estranho, estranho. né? E essa parte da corda que você falou, ela tá na Talmud, tá? Ela não está na Bíblia, tá? Isso. Isso aí você precisa ler em livros de cultura judaica, no Exato. Talmud. Você não Por que eu encontra. disse isso? Porque se eles morreram lá e alguém foi buscar, Sim. ou percebeu que eles morreram, pode ser que para não entrar de qualquer jeito, também que não podia entrar de qualquer jeito, não, deixa eu entrar lá, ver o que tá acontecendo. Sim. Pode ser que encaixe E sabe isso por que aí, que né? eles, o significado do fogo estranho ali? Eles estavam embriagados. Eles estavam embriagados. Como que dois filhos de sacerdote entram dentro da presença de Deus oferecendo fogo estranho? Meu Deus. Embriagados. Olha. É como os filhos de Eli, Sim. Ofni e Finéias. Isso.
A Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 2, a partir do versículo 20, que eles levavam mulheres para dentro do templo, na verdade, do tabernáculo, e eles mantinham relação em cima do altar. Meu Deus. O historiador judeu, não me lembro o nome dele agora, dizia que eles mantinham relação em cima do altar. As mulheres vinham em bandos. Nossa, meu Deus. Você acredita num negócio desse? A Bíblia diz que Deus ele iria extirpar a linhagem de Eli da face da terra. Tanto é que Eli morreu, os filhos morreram, e a descendência de Eli não existiu mais na terra. Meu Deus. Não teve descendência. Olha isso. Quer brincar com o sagrado? Não brinca com o sagrado. Não tem como. Deus, ele tá fazendo separação já. Sim, existe. Porque não tem como a gente misturar, né, o santo com o profano. Com o profano. Né, e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e não serve. Hoje, mais do que nunca, Deus ele está separando mesmo. E a grande colheita virá. A grande colheita virá. Glória a Deus, pastor. Agora, sim, como a gente falou sobre um assunto, né, pastor, aqui a gente escorreu aqui, meu Deus, que aula. O pessoal já deve estar aqui, olha, maravilhado. Quero já dar só para edificação aí da vida do pastor. O pessoal gostou muito. Que bom. Né? Então, assim, louvado seja Deus. Prazer aí ter recebido novamente. Eu que agradeço. Mas, assim, baseado nesse assunto, né, pastor, que a gente tá aqui, querendo ou não, falando até de maneira como se fosse uma aula mesmo, explicando detalhes por detalhes, para que o povo não entenda que tudo aquilo que Deus falou para os judeus serve para nós. Sim. Então a gente vê aí o pessoal cumprindo realmente a risca, querendo ser judeu, mas não quer ser circuncidado, né? Aí, né? Aí não quer. Vamos circuncidar eles, né? Entendeu? Mas quer ser, né? Porque quer. E a gente tem que realmente observar bem, porque existe essa questão também que eu já vi diversas igrejas com arca. E ali é como se a pessoa tocasse ali, recebesse um milagre. E isso mexe com a fé do povo. Com o emocional, né? Com a fé do povo e emocional, enfim. Mas, pastor, baseado nisso, deixa uma mensagem aí também, né? Para os pastores, de alerta, né? De repente ali o pastor, ele tá ouvindo, ou o líder, ou o obreiro, ou o membro, tá ouvindo esse podcast de hoje aqui, que a gente tá falando sobre cultura judaica, com o intuito o quê? De explicar para o povo que judeu é judeu, gentil é gentil, mas não com que eles se afastem daquilo que Deus falou. Eu mesmo, se eu fosse lá em Jerusalém, eu tenho o desejo de ir para lá. E vai. Em nome de Jesus. Eu compraria, mas deixaria em casa, guardado, né? Agora, não levar isso como algo que é místico, né? Que vai trazer algum efeito. O lado sincrético, né? Sincrético, exatamente, né? Muita gente, para consagrar o obreiro pega o chofar, né? Dá aquela ponta do chofar, derrama o óleo dentro assim, e aí consagra com o chifre de azeite, por exemplo, que mais ou menos ali o que Samuel fez com Davi. E, enfim, tantas coisas que a gente já viu nessa vida aqui. Eu, no começo da fé, eu via essas coisas e falava, eu quero comprar Anaconde. Não. Tinha uma loja lá que vendia muita coisa disso aí. E né? eu falava, eu quero comprar isso aqui, mas depois fui entendendo, vi que não é para nós, muitas coisas, né? Mas deixa uma mensagem assim de alerta nesse sentido, né? Porque o pessoal, eles precisam, pastor, ouvir a verdade. Aqui o podcast é buscando a verdade nas Escrituras. Amém. A gente encerra. Pastor, eu falo o seguinte, que tudo que o exagero, acho que o exagero, a falta de equilíbrio, temos que manter o equilíbrio. Você falou da consagração de obreiros, existe o chofarim, na verdade, é o chofarim, que é o chifre menor, né? Eu acho que como um ritual de consagração, você pode até fazer, que não muda nada, né? Eu acho que é bacana, só que aquilo ali não é que você vai ser o supra-sumo porque você foi consagrado daquele jeito. Porque Davi foi, então agora eu recebi a unção de Davi. Não, exatamente, não, menos. Eu acho que os pastores, vocês que estão nos assistindo,
Nós não podemos nos apartar do que Paulo disse, da simplicidade do evangelho. O evangelho não precisa de adereços. O evangelho não precisa de muleta. O evangelho não precisa de lantejoulas. O evangelho por si só é poder de Deus. Paulo disse que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então nós não precisamos de nada além da palavra de Deus, do nome de Jesus. Atos 4:12, nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, que é Cristo. Amém. Então centralize a sua igreja, a sua pregação em Cristo, pregando personagens veterotestamentários, mas apontando para Cristo, Exato. não é? Pode pregar sobre Moisés, sobre Elias, né? Gideão, Exatamente. Jefté, mas lembrando que esses personagens, eles apontam, não é? Verdade. Hebreus capítulo 11 fala dos heróis da fé e diz que eles morreram sem terem alcançado a promessa e sem terem visto a promessa e alcançaram a promessa. Sim. E a promessa é Cristo. Então, para nós é Cristo. Então, você líder, não queira mudar a forma do evangelho para atrair pessoas. Você não precisa disso. Você precisa que Cristo seja o centro da sua pregação, da sua vida, e as pessoas, elas com certeza, verão Deus na sua vida, verão Cristo na sua Amém. pregação, e quem se responsabiliza em tocar nesses corações é o Espírito Santo. Glória A gente só Deus. prega. Amém. Amém. Glória a Deus. Que maneira melhor de estar encerrando esse episódio com essa palavra de direcionamento para a sua vida, né? Entenda que você, com esses detalhes que nós falamos aqui, né, não vai se tornar mais espiritual que ninguém, mas tenha a pregação genuína do Evangelho, que é a palavra de Deus, simples, pura, e com certeza você vai viver uma vida em abundância com Deus. Então eu encerro esse programa mais uma vez agradecendo a sua audiência. Curta, compartilhe, nos sigam, comente lá, que Deus abençoe a vida de cada um. Até o próximo programa. Amém.